Se você puder, curva sua cabeça juntamente comigo. Feche seus olhos. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Queria pedir que você falasse aí com Deus sobre a sua vida espiritual. Como anda o avivamento do Senhor no seu coração? Será que a chama do avivamento ainda está aí no seu coração? Será que ainda o seu coração queima por ganhar almas para o reino do Senhor? Será que você tem orado tanto que você precisa orar? Ou você já se tornou mais um imigrante que diz, olha, no Brasil eu fazia isso, eu ia nos evangelismos, eu orava por doentes, eu visitava pessoas, eu pregava a tua palavra do Senhor. Eu creio que há um avivamento para a tua vida aqui nessa noite. Eu creio que há um reacender dessa chama aqui nessa noite. Os Estados Unidos não vai roubar de você a sua vida espiritual. Os Estados Unidos não vai tirar de você a sua comunhão com Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu entro na tua presença para louvar o teu nome, Deus. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, mas nesta noite em especial que vamos cear com a noiva de Cristo, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, Deus, que um avivamento da tua presença, Senhor, reacenda nos nossos corações. Senhor, nos livra, Senhor, de sermos crentes, frequentadores de igreja, ó Pai. Nos livra, Senhor, de sermos pessoas que vivemos das experiências do passado. A tua palavra diz que o evangelho significa boas novas. Senhor, eu peço ao Senhor na noite de hoje, ó Pai, que hoje seja um dia de boas novas para esta igreja, Pai. Senhor, derrama sobre este povo a tua unção, a tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, dependentes do Senhor, precisando de ti, ó Pai. Senhor, ouve, ó Pai, a minha oração. Eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez estar no púlpito da tua casa, o lugar que eu mais amo estar. Senhor, me livra, Senhor, de ser um fabricante de sermões. Me livra, Senhor, de ser alguém que replica palavras. Mas todas as vezes que eu aqui estiver, Senhor, que a tua graça esteja sobre a minha vida. Senhor, que da minha boca flua a unção do teu Espírito Santo, Pai, para curar, para transformar, para renovar pessoas, Pai. Senhor, uma vez mais, usa a minha vida, Senhor, apesar de mim, Deus. Senhor, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Nós ouvimos bastante vezes, ao longo da nossa jornada espiritual e eclesiástica, e como eu falo às vezes, igrejal, a palavra avivamento. E muitas vezes se confunde o que é um avivamento. Muitas vezes as pessoas ficam esperando um grande mover de Deus com um grande número de pessoas. E todos os avivamentos que nós vemos na Bíblia nunca aconteceu no coletivo. Ele aconteceu primeiro no individual e depois passou para as pessoas. A palavra de Deus diz que estavam poucas pessoas reunidas em um lugar. E ali desceu o fogo do céu. E ali foi um verdadeiro mover do Espírito Santo. Ao ponto de que quando Pedro pregava, milhares de pessoas decidiam seguir as suas vidas para Jesus. E o seguir a vida para Jesus naquele tempo significava abandonar tudo da vida para pregar o Evangelho de Deus. Nós vemos ali, depois do Pentecostes, Pedro andar e a sombra dele curar. Isso é sinal de avivamento. E nós muitas vezes estamos aqui neste país que foi tocado por alguns avivamentos. E hoje é um país que vive uma outra palavrinha muito corriqueira nos dias de hoje. É um país que apostatou da fé. O apostatar da fé não quer dizer que você abandonou a fé.
é porque a sua fé é fraca, a sua fé esfriou. Você passou a aceitar coisas que são inaceitáveis. Você passou a crer em coisas que não são do céu. Nós vemos que muitas pessoas estão apostatando da sua fé. Mas hoje eu quero pregar uma palavra que vai te trazer um reavivamento. Não por causa de mim, não por causa desta igreja, mas por causa da palavra do Senhor. A vontade de Deus é te usar, a vontade de Deus é renovar a tua fé, a vontade de Deus é fazer com que você seja um crente avivado para a glória de Deus. Quando eu penso em avivamento, eu me lembro de um homem chamado Dwight Moody, que é filho de um sapateiro, e que um dia decidiu sair da sua casa e pregar pessoa por pessoa. Ele falou: mamãe, pregando uma pessoa por dia, até que eu morra, eu ganhei pelo menos um estado americano. E milhões de pessoas aceitaram a Jesus por conta desta chama que se acendeu no coração deste homem. Outro homem muito famoso, que pregou muito para muitas pessoas, faleceu há pouco tempo, um homem chamado William Graham, que foi conhecido como Billy Graham. Se você estudar a história dele, você vai ver que em uma excursão foram até a casa de John Wesley, um grande teólogo, e diz a história, e até hoje essa casa está lá para ser visitada. O chão da casa de John Wesley tinha o formato dos joelhos dele. E foi uma excursão para esta casa. E quando foram fazer a contagem ali das pessoas, estava faltando um menino. E começaram a procurar. E quando voltaram lá, este menino chamado William estava de joelhos no mesmo lugar e estava dizendo repetidas vezes: Jesus, faz de novo. Senhor, faz de novo. Usa minha vida e faz de novo. O Billy Graham ainda era um adolescente e ele fez as maiores cruzadas evangelísticas de toda a história até hoje. Nós acabamos de vir do encorajamento e lá nós temos a alegria de conviver com um pastor chamado Elias Dantas, um anônimo da fé. Talvez se você nunca for ao encorajamento, você nunca vai saber do pastor Elias Dantas. Um homem que tem poucos seguidores no Instagram, um homem já com a idade bastante avançada, mas um homem que decidiu dedicar a vida dele em ajudar os necessitados. O pastor Elias Dantas é responsável por uma organização que compra crianças que são órfãos e estão sendo escravizadas, que vai até o Oriente Médio e compra mulheres e leva para um abrigo para que elas aceitem a Jesus ali. E quando eu vou vendo esta história que está acontecendo diante dos nossos olhos, honestamente eu me pergunto: o que eu estou fazendo para Jesus? Nós temos um trabalho na Coreia do Sul, que é a maior igreja do mundo e é uma Assembleia de Deus. Todos os dias, às 5 da manhã, estão lá milhares de coreanos, sul-coreanos orando. Isso faz com que uma parte do país, uma porcentagem muito alta do país, seja cristão evangélico. Quando eu vejo isso, eu me pergunto: o que eu estou fazendo para Deus? Eu não sei qual a sua situação que você tinha no seu país de origem, mas por algumas vezes eu pensava no Brasil, eu falava: olha, se a condição for melhor, eu acho que dá para fazer um trabalho top para Jesus. Que o problema é ser pobre.
problema é que a gente não tem recurso para fazer a obra de Deus. Se tivesse recurso, ia dar mais certo. Mas a grande verdade é que a condição muda. E se você não tomar cuidado, você piora. Recentemente eu ouvi uma história de um grupo de pessoas que estavam reunidos, de igreja, e um pegou e falou: você viu o irmão lá na igreja que deu um glória a Deus mais alto lá? Nossa, totalmente fora do esquadro, não é o nosso jeito. E o irmão repreendeu e falou assim: não pode repreender não, o irmão está dando glória a Deus, deixa ele dar um glória lá. E aí o grupo disse para ele, falou assim: não, você também, quando você chegou aqui, você dava glória e você parou. A gente conseguiu te esfriar. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós devemos voltar a ser meninos na fé, que nós devemos voltar a praticar meninices. Nós não devemos fazer isso. Mas você precisa pensar o que você está fazendo para Jesus. O que está no teu coração, o quanto o Espírito Santo de Deus ainda age em você. Porque nós não podemos vir a um culto e ficar o tempo todo de cara fechada, de braço baixado e com medo de dizer algo para Deus. Esse Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Aleluia. Nós precisamos reavivar as nossas vidas. E o avivamento para uma igreja é coisa tremenda. O último avivamento que teve, famoso aqui nos Estados Unidos, o Guilherme falou: vamos lá, pastor? Eu falei: vamos lá ver esse trem, porque eu gosto de ver isso aí. Não para criticar, mas eu gosto de ver o que está acontecendo de tão diferente. Porque começou um grupo de jovens numa faculdade tocar e não parar de tocar mais. E aí falou: não, agora vai ser assim até Jesus voltar. Aí a Graziela em casa me perguntou: qual que é a sua opinião? Eu falei assim: os meus advogados me impedem de dar minha opinião. Porque eu não sei que coisa tão diferente aconteceu. E, irmão, alguma coisa errada aconteceu comigo. Porque nós compramos uma passagem, quando a gente ia viajar no outro dia, um dia antes o negócio acabou. E o avivamento da faculdade parou. Porque não existe avivamento coletivo que é suficientemente poderoso de ser sustentado se não há um avivamento pessoal. Eu não estou dizendo que Deus não estava lá. E começaram a vir pessoas de todos os lugares. E eu, polêmico que sou, e prometo à igreja que vou deixar de ser na internet. Se algum dia algum vídeo meu me prejudicou, os irmãos, me perdoem em nome de Jesus. Mas eu quero deixar de ser um pouquinho menos polêmico, pelo menos. Eu fiz um vídeo e tive muitas pessoas que me ligaram e ficaram bravos. Porque as pessoas postavam: nossa, que lindo que Deus está fazendo. E são membros da igreja que eu sou pastor. E faltavam no culto mais do que vinham. Aí eu falei: mas que negócio é esse que você acha bonito? Um avivamento está acontecendo lá do outro lado do país. E o avivamento que está acontecendo na sua igreja você não vê. Porque você não vai ao culto. Irmãos, se nós conhecêssemos verdadeiramente quem é o nosso Deus, nós não precisaríamos de alguém para dirigir um culto. Nós não precisaríamos de um grupo de louvor para incentivar você a servir ao Senhor, a adorar a Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade, amém? Quantos acreditam que a palavra de Deus é a verdade?
E na palavra do Senhor diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, Deus está ali. Pastor, e quando Deus está, o que acontece? Eu não sei o modo de Deus, mas eu tenho uma convicção. Aonde Deus está, a tristeza vai embora. Aonde Deus está, a tristeza vai embora. Aonde Deus está, a doença vai embora. Aonde Deus está, a depressão vai embora. Aonde Deus está, alguma coisa acontece. Aonde Deus chega, Ele merece ser adorado. Levante a sua mão e adore a Ele, porque segundo a palavra do Senhor, Ele está aqui hoje neste lugar. É a palavra de Deus. Então se nós todos chegássemos aqui avivados, aí ia ser difícil para dirigir um culto. Porque quem fala contra a língua estranha sempre cita o texto de Coríntios, em que Paulo fala, olha, quando você começar a falar em línguas estranhas, se não tiver interpretação, você abaixa o volume da sua voz, e que a língua estranha edifique a você mesmo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, olha, se você falou em língua estranha, não levantou de intérprete, cala a boquinha que eu preciso continuar o culto. Porque o Espírito Santo tinha descido sobre a igreja de Coríntios, e os irmãos falaram, isso aqui é o que Deus quer para nós. E eles eram daqueles crentes que eu tenho certeza que eles falavam, eu não vejo a hora de chegar na igreja para sentir aquilo de novo. Eu não vejo a hora de chegar no culto para sentir a presença do Espírito Santo de novo. Teve que vir alguém ensinar, olha, vamos parar de fazer isso, porque senão não ganharemos mais almas para o Senhor. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo, quando você vier a este lugar, venha para cá adorando a Deus. Pergunta que eu tenho para fazer para você: você acha que Deus está aqui? Você acha que Deus está aqui? Você acha que Deus está aqui? Quem te faz chorar não é a altura da minha voz. Quem te faz sentir os arrepios que você sente aí não é o grupo de louvor da igreja. Quem te faz pensar, olha, eu quero ser melhor, eu gostaria de melhorar na presença de Deus, não é ninguém senão o Espírito Santo de Deus. Em todas as minhas orações que eu faço pela igreja, eu digo, Senhor, não permita que nós nos reunamos naquele lugar, sem que o Senhor não esteja lá. Irmãos, se Jesus não estiver aqui, irmãos, nada disso vale a pena. Se Jesus não estiver aqui, irmãos, você não deveria vir a este lugar. Mas se você crê que Ele está aqui, eu quero dizer para você, abra o teu coração, deixa o Espírito Santo te envolver, porque Ele quer cuidar de você, Ele quer abençoar a tua vida, Ele quer cuidar da tua família, Ele está aqui e merece ser adorado, aleluia. Eu vim de 8 ou 9 ministrações. Eu brinquei com o evangelista Guilherme, a Camila, o Renato e a Aline que estavam comigo. Falei, vocês viram só os fera pregando, agora vão ter que me ver pregando domingo lá. Irmãos, como é bom quando está um grupo de pessoas querendo adorar a Jesus. Nós estávamos lá reunidos com 660 líderes dos Estados Unidos, brasileiros que trabalham com a igreja de imigrantes. E Canadá também. E uma coisa que eu vejo ali, e que de fato eu me sinto assim, talvez seja só uma análise do meu ponto de vista, né, da onde eu estou vendo. Quando eu vou para ali, eu vou para ser só alguém que quer servir ao Senhor. Eu nunca vou abrir mão da minha responsabilidade de ser pastor de igreja. Mas ali há um clima diferente ali naquele lugar. E é normal você ver os pastores chorando.
Um pastor chamou lá na frente, eu fui o primeiro a ir lá chorar nos pés do Senhor. E uma das coisas que me impressionou, muitas coisas me impressionaram ali, mas foi uma coisa que um pastor chamado Rafael Abdala disse, lá da terra do Najib, da Giovana, da Bárbara também, lá do Espírito Santo. Ele disse que o pai dele era cadeirante e ele tinha a missão de cuidar do pai. E o pai dele, quando ele chegava lá, o pai dele não pedia nada para ele. Ele estava envolvido com 2 faculdades, trabalho, e ele separou. Ele, por missão, ele falou, eu preciso cuidar do meu pai. O pai dele tinha uma doença degenerativa. E ele disse, eu preciso cuidar do meu pai. Eu vou separar 1 hora do meu dia, mesmo que seja sacrificial, mas eu vou cuidar do meu pai. E quando ele chegava lá, ele dizia que o pai dele não pedia nada para ele. E quando dava o tempo dele, a 1 hora, quando ele pisava fora do quarto, o pai dele começava, quero ir no banheiro. Me dá uma água. Eu estou com fome. E um dia aquilo, de certa forma, irritou ele. E ele decidiu confrontar o pai. Falou, pai, eu fico aqui com o senhor 1 hora do meu dia e eu estou perdendo dinheiro, pai, de estar aqui com o senhor. E na hora que eu saio, o senhor me pede as coisas. E o pai dele era filho de macumbeiro, não era crente na época. E ele falou, sabe por quê, filho? Porque a única coisa que eu quero é ter você perto de mim. E o pastor Rafael Abdala me deu uma das lições que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou que ali ele aprendeu o que é um ativismo. O ativismo é você trabalhar sem ter relacionamento. E nas igrejas nós estamos muito mais ativistas do que filhos de Deus. Se a gente não tomar cuidado, a gente chega aqui na igreja 4 horas da tarde. A gente começa a montar tudo isso aqui. A gente fica ligando para fazer pedido de lanche. A gente faz tudo numa igreja, limpa e faz a projeção e faz evento e faz tudo. E estamos cada vez mais distantes do Senhor. Eu quero dizer para você, Deus não te chamou para ser um ativista de igreja. Deus te chamou para ser filho. Deus prefere muito mais que você venha a este lugar e diga, Senhor, este tempo sou eu e o Senhor só. Eu quero pedir a você que você abra o teu coração para esta palavra. E que você possa falar isso todos os dias. Senhor, aviva a minha vida. Aviva, Senhor, a sua obra, Senhor, neste tempo. Aviva a minha casa, aviva a minha igreja, Senhor. Deus, não me deixa dormir nenhum dia, Senhor, sem ler a tua palavra. Não me deixa, Senhor, gastar o meu dia inteiro sem orar ao Senhor. Não me deixa, Deus, dormir um dia sem falar do teu amor. Jesus, renova a minha vida. Renova o meu entendimento, em nome de Jesus eu creio nesta palavra. Levante a sua mão e receba o renovo do Espírito Santo nessa noite. Eu sinto Jesus aqui. Eu queria entregar para você 3 passos, 3 dicas, do jeito que você quiser, para você buscar um avivamento pessoal. Para se ter avivamento, a primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer o nosso erro. Para ter um avivamento de Deus na vida, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o seu pecado, o seu erro. Nós quase não vemos mais pregação contra o pecado. Mas o pecado é tão poderoso que ele pode roubar de você a vida eterna. O Jefferson, que é o presbítero Jefferson, que é o meu mestre, um dia eu falei no culto de ensino que para quem é crente de verdade mesmo, o pecado aproxima ele de Deus. Porque ele peca e levanta e fala, meu Deus, pequei contra o Senhor, preciso me refazer. Aí o Jefferson falou, pastor, precisa explicar isso direito, porque senão as pessoas vão entender errado.
Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer para que nós recebamos um avivamento no nosso coração, não é com a igreja, não é com a esposa, não é com o esposo, não é com a família, é para que você mesmo tenha um avivamento dentro de você. Você precisa reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado. E eu, como eu tenho a belíssima missão de ser pastor, e nunca pensei em parar e desistir, tenho convicção de que Deus me chamou para fazer isso, mas muitas vezes eu me deparo com situações de que eu não sei resolver. Muitas vezes. Quase todas. 99,9% das vezes. E dura coisa quando você tem que resolver um problema de uma família. Quando você tem que resolver um problema de duas pessoas, de um grupo de pessoas. E eu tenho algumas reuniões que eu gravei. E eu fico voltando ali, eu falo, Jesus, de onde que eu tirei isso? Como é que eu fiz isso? Só que é muito difícil quando o errado não reconhece que ele está errado. Não tem jeito, irmão. Você chega numa casa que o marido, e ainda bem que eu não fui em casa de ninguém aqui, nos últimos dias, né? Até porque eu estava viajando. Mas chega na casa da família, o marido brigou com a mulher. E aí, eu chego lá, ouço um, ouço outro. E aí eu aprendi a tática de todo filósofo, é responder uma pergunta com outra pergunta. O Mar é campeão de fazer isso comigo. Eu odeio que eu faço uma pergunta, devolve a pergunta. Eu falo, não, Mar, responde minha pergunta primeiro. Ele, não, eu respondo com outra pergunta. Jesus fazia isso também. E aí, quando eu pergunto, falo, na sua opinião, o que você faria se você fosse eu? Quase 100% das vezes ele fala assim, é por isso que eu não sou pastor. Eu chamei você aqui para você resolver. Eu falo, mas na sua opinião, quem está errado? Automaticamente o casal faz, ele, os dois juntos, sincronizados. E quando não tem um reconhecimento de quem está errado, não tem solução do problema. E quando eu fiz isso aqui, na manhã de hoje, eu me lembrei de quando Elias, no 1 Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo 20, uma das passagens bíblicas que eu mais gosto, Elias está sozinho, contra 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azira. 850 profetas de dois deuses com D minúsculo, contra um homem de Deus sozinho. É muito verdade que mais na frente, Elias vai ficar em depressão e achar que ele está sozinho, e Deus fala que ainda sobraram 7.000. Mas, longe de mim falar mal de Elias, o profeta, ele tinha esse lance de falar que ele era o único, né? E se você abrir a sua Bíblia aí em 1 Reis 18, você vai ver, eu sou o único profeta de Deus contra vocês todos. Mas Elias fala uma frase que é muito importante. Ele vira para o povo e diz, até quando vocês cochearão em dois pensamentos? Se vocês servem a Deus, sirva o direito. Se vocês servem a Baal, vão servir a Baal. Irmão, só um pastor louco da cabeça, doente de colocar a camisa de força, tem coragem de pregar um negócio desse numa igreja de imigrante. Porque a primeira coisa que nós temos que fazer, quando queremos um avivamento na nossa vida, é reconhecer o nosso erro. O que Elias estava falando, talvez o povo entendeu, Elias está nos jogando para Baal. Não, Elias estava dizendo para eles, reconheçam hoje, que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero te convidar a reconhecer isso hoje na sua vida,
Pastor, mas eu estou aqui, eu vou cear hoje. Principalmente nós, os assembleanos, cometemos um erro. E eu vou sempre zelar pela cultura da igreja. Mas eu fui ensinado que na Santa Ceia, se você não estiver em paz com Deus, você não pode participar da Santa Ceia. Porque se você estiver em pecado... E aí eu cresci, estudei um pouco a Bíblia, tenho que estudar mais. E um dia o Espírito Santo de Deus falou para mim: quando é que foi que você tomou a Santa Ceia sem ter pecado? Você consegue responder isso aí na sua vida? Teve algum dia que você veio para a ceia sem pecado? Mas a cultura da igreja nós vamos manter. O batismo, para que você participe da ceia. Vamos continuar pregando que você precisa pensar no culto da Santa Ceia. Mas o que te faz ter acesso a esta mesa aqui, não é a sua condição financeira, não é a sua posição social, não é os livros que você leu, não são os diplomas que você tem. O que te dá acesso a essa mesa tem nome. É Jesus, com o sacrifício dele na cruz do Calvário. Que quando Jesus morreu na cruz, nós cremos que iniciou-se a dispensação da graça de Deus. E lá no encorajamento também aprendi com o pastor Rafael Abdala, impactou muito a minha vida. E ele contou a história para representar a graça. Um professor comprou um presente para o seu aluno e foi entregar na casa dele. E ele morava em uma favela. E quando o aluno viu o professor com algo na mão, o aluno pensou: ele vai me entregar para o meu pai. Juntou com os amigos e apedrejou o professor inteiro. Veio a ambulância, levou o professor para o hospital. E o professor, quando recuperou ali um pouquinho, falou: vou lá entregar o presente. E voltou no mesmo lugar. E quando bateu a porta, o pai atendeu. E desesperado, falou: o senhor veio com a polícia aqui para prender o meu filho? Falou: não, eu vim só fazer o que eu vim fazer da primeira vez e eu fui impedido. O que o senhor veio fazer? Eu vim entregar um presente para o seu filho. Ele falou: olha, desculpa, mas eu não posso aceitar este presente, porque o meu filho não merece esse presente. Porque quando ele veio até aqui, ele apedrejou o senhor. Aí ele falou: é bem verdade que o seu filho não merece o presente, mas ele precisa desse presente. Este presente representa a graça de Jesus na nossa vida. Nós não merecemos a graça de Jesus, mas nós precisamos dela. Aliás, a palavra graça significa favor que nós não merecíamos. Muitas vezes Deus, os irmãos vão achar até estranho, eu dificilmente falo isso, mas muitas vezes eu tenho algumas visões, e muitas vezes Deus me mostra o diabo falando no ouvido de muitas pessoas da igreja: desiste porque você não serve para ser crente, desiste porque você não vai conseguir ser crente, você tem muito pecado, você faz muita coisa errada. Eu quero pedir a você que você silencie essa voz hoje, pelo poder da graça de Jesus. Nós não merecemos a graça, mas nós precisamos dela. Já estou caminhando para o final. No mesmo capítulo, 1 Reis, capítulo de número 18, Elias dá um outro conselho para quem quer um avivamento pessoal. O primeiro é reconhecer o erro, o pecado, e lembrar que o seu erro não é maior do que a graça de Jesus. Mas o segundo conselho de Elias, que ele faz na prática, é quando ele reconstrói o altar, ou quando ele conserta o altar. Irmão, não dá para servir a Deus de qualquer jeito. Não dá.
que é o problema de quem prega a hipergraça. Eles falam que não importa o que você faça, uma vez que você aceitou Jesus, você já está salvo. Irmão, se fosse assim, seria facinho. Era só escolher um domingo à noite, de manhã, de tarde, qualquer culto que tivesse. Na hora do apelo, você levanta a mão, dobra o joelhinho lá, chora umas lágrimas de crocodilo e vai viver sua vida. Mas quando Elias fala para o povo, olha, ou vocês escolhem qual Deus vocês vão servir. E aí ele propõe, a Bíblia fala isso, um desafio para os profetas. Ele fala, eu desafio vocês, nós vamos cortar 2 cordeiros. Vocês vão fazer o altar de vocês e vão clamar a Deus. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E esse episódio da Bíblia eu adoro, porque a Bíblia fala que eles começaram ali a fazer os rituais deles e pedia, Baal, manda fogo, Baal, manda fogo. A Bíblia fala que ao meio-dia, Elias começou a rir e ficava provocando eles. Ó, acho melhor vocês gritar um pouquinho mais alto, hein? Já é meio-dia, acho que Baal está de férias. Porque não é possível, vocês estão clamando de manhã até agora e não ouviu? Eu acho que vocês estão gritando pouco, vocês têm que gritar um pouquinho mais. Será que Baal não foi trabalhar não e deixou vocês gritando igual louco aí? Pode ler, irmão. 1 Reis, capítulo 18. Será que Baal não desistiu de vocês? Porque vocês estão clamando há tanto tempo e ele não responde. Aí eles começam a se cortar. E pedem desesperadamente para que Baal responda a oração deles. A palavra de Deus diz que às 3 da tarde Elias pega e fala, olha, chega, ele não vai responder. Eu vou mostrar para vocês que é um Deus verdadeiro. E a palavra de Deus diz que Elias começa a consertar o altar. A nossa geração é uma geração que quer ver o fogo de Deus sem consertar o altar. Não vai acontecer. Porque a palavra de Deus diz que Elias pegou 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Fez lá uma vala, colocou o cordeiro, e para provocar os profetas contrários, ele falou, traz um cântaro de água aí para mim. Joga em cima. Não, Elias, você está doido, vai pôr água onde não vai ter fogo. Ele falou, não, eu sei o Deus que eu sirvo, rapaz. Pode pôr água aí. Quando encheu de água, eu posso, isso não está na Bíblia, aí é minha cabeça, eu vejo os profetas falando, rapaz, você acha que Deus vai responder com fogo e ainda vai queimar essa água? Não vai. Onde tem água não tem fogo. É como as pessoas olham para si mesmo hoje. Eles falam, eu sou uma pessoa cheia de problemas, cheia de pecado. É impossível eu viver um avivamento de Deus. Eu quero afirmar para você, se você começar a consertar o altar, fogo do céu vai descer sobre a tua vida e você será renovado pela presença de Deus. Elias fala, olha, traz outro cântaro de água aí. Um só é pouco. Aí eu acho que os caras já vinham. Não é possível. Isso aqui deve ser. Será que a água agora é inflamável? Jogaram outra. Quando eles acabaram de jogar a segundo cântaro de água, Elias falou, traz outro. Que eu quero que vocês vejam que eu joguei 3 cântaros de água. Eu prometi que hoje eu não ia falar o nome de muitas pessoas, mas quando eu olho aqui na igreja, eu vejo pessoas que, cidades inteiras, ficavam esperando o dia da morte. Eu vejo pessoas aqui que a própria família falava, esse aí não tem mais jeito. Eu conheço pessoas aqui que os amigos até hoje falam, rapaz, mas você está na igreja ainda? Eu achei que você ia ficar umas 2 semanas só na igreja.
São pessoas que estão vendo as águas que estão sobre o nosso altar, mas eles não viram cada trabalho que nós fizemos para ir consertando o nosso altar. O altar de um crente, ele não é consertado no domingo à noite, não. É todos os dias o Espírito Santo dizendo para você: trabalha mais um pouquinho, muda mais um pouquinho, porque vai descer fogo do céu sobre este altar. O grupo de louvor já pode vir para cá. E quando nós falamos de altar, o primeiro altar que você precisa pensar é o seu coração. E a minha avó, a dona Petronília Andrade, uma mulher que só escrevia essas duas palavras, Petronília Andrade, e uma sabedoria violentíssima. A minha avó dizia: cuidado, que o coração é terra que ninguém manda. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: ainda tem um altar dedicado a Deus aí no seu coração? Ou será que Deus já está dividindo a atenção dele com outra coisa? Será que o teu coração está voltado, tem um altar de adoração ao Senhor? Depois de você consultar o seu coração aí, se você viu agora que tem coisas ainda que estão dividindo a atenção com Deus, eu quero pedir que na sua individualidade aí você diga: Senhor, eu quero restaurar o altar do meu coração. Senhor, porque eu quero sentir este fogo de novo. Eu quero, Senhor, ser avivado de novo. Quando nós falamos de altar, nós precisamos pensar sobre a nossa casa. E a casa é a sua intimidade. Deus usou um profeta para falar comigo e com a minha família. Deus vai mudar você para uma casa de 2 andares. Porque você vai continuar recebendo as pessoas no primeiro andar. Mas no segundo andar é a sua intimidade. Eu já falei aqui várias vezes, a pastora Grazi adora receber os irmãos lá em casa. Eu também passei a entender que essa é parte do meu chamado. Mas, de fato, ter um andar a mais na minha casa gerou mais privacidade para minha casa e para minha família. Isso nem está aqui no meu esboço. Mas o Espírito Santo está falando do meu coração aqui agora. Deus quer que você separe o que é para todo mundo, o que é você e Ele na intimidade. Deus está te chamando hoje para mais intimidade com Ele. Deus está com saudade da sua oração. Deus está com saudade de ouvir a tua voz. Deus está te chamando hoje. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Nós precisamos instaurar um altar de Deus na nossa casa. Nós falamos de altar, nós também precisamos pensar na igreja. Porque, irmão, aqui é só um elevado feito de madeira. Aqui não tem nada santo aqui. Aqui tudo material humano. Mas igreja precisa ter um altar de adoração a Deus. E eu sinto a autoridade do Espírito Santo para dizer: nós não podemos adorar uma marca. Nós não podemos adorar a um homem. Eu li aqui em Apocalipse 22, quando o anjo do Senhor fala que João se curvou diante dele, ele falou: eu sou servo como você, adore a Deus.
Irmão, valorize uma igreja que tem a presença do Senhor. Cuidado com os movimentos que usam outras estratégias. A coisa mais linda que eu ouvi lá no encorajamento é uma oração que eu faço. Irmão, método para crescer a igreja tem um monte. Técnica para fazer o povo gostar de você tem um monte. Ser um pastor fake é fácil. E agrada as pessoas. Agora o difícil é você encontrar uma igreja que tem altar. O difícil é você achar uma igreja que tem autenticidade. E quando eu ouvi isso, eu senti alegria no meu coração. Porque vocês são crentes autênticos. Que pertencem a uma igreja autêntica. O terceiro e último é fazer uma oração convicta de que Deus já fez. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Elias faz uma oração. E ele fala: ó Senhor, eu sei que o Senhor vai mandar fogo nesse lugar. Eu quero pedir para que você se coloque de pé. Para obter um avivamento pessoal, você precisa reconhecer o pecado e entender o que é a graça de Deus na sua vida. Você precisa consertar e preparar o altar ao Senhor. E a terceira coisa que você precisa fazer é orar, sabendo que Deus é poderoso para fazer. A palavra de Deus diz que de Deus é o querer e o efetuar. Que para Deus não há impossíveis. Tem uma coisa que eu ouvi falar e eu guardei isso para a minha vida e eu sempre reproduzo as mesmas palavras. Deus nunca perdeu uma batalha. Por isso que Ele é conhecido como o Senhor dos exércitos, os generais dos generais. O que é que faz você pensar que Ele vai perder a sua batalha? Eu quero pedir que você feche seus olhos neste momento e que você peça ao Senhor fogo do céu sobre a tua vida. E que você peça ao Senhor perdão dos seus pecados. Eu quero pedir a você que você fale ao Senhor: Deus, me dá as ferramentas para que eu possa consertar o meu altar. E eu quero incentivar você a crer nesta noite de que vai acontecer o milagre de Deus na tua vida, vai acontecer o avivamento de Deus na tua vida, vai acontecer o avivamento do Senhor lá na tua casa, vai acontecer o avivamento de Deus na tua vida. O Espírito Santo de Deus vai levantar você na madrugada para orar um pouco mais. Jesus vai renovar a tua vida hoje. Ele pode te batizar com o Espírito Santo. Se eu fosse você, eu levantava a mão e adorava este Deus nessa noite. Por inteiro. Ah, Deus poderoso, nós sentimos a tua presença. Mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Espírito Santo de Deus. Mas peço que Deus poderoso, aumente. abra sua boca e adore a Ele. Creia na vitória do Senhor. Creia.